Bem, irmãos, vamos começar a terceira fase do nosso estudo aqui. Tô cansado de tanto falar, mas eu quero continuar. Sou teimoso, sabe? Aquele cara teimoso sou eu. Vamos lá então. Nós vamos começar a terceira fase, que vai tratar de um dos temas mais importantes em relação à leitura, tá? E é justamente por faltar isto aqui que muita gente mistura tanta coisa na Bíblia. E quando eu falo muita gente, não digo gente que não sabe não, tá? Eu digo pessoas que sabem, pessoas que estudam teologia. É aqui que as coisas embolam um pouco. Por quê? Porque a Bíblia contém estilos literários diferentes. O que significa isso? Significa que dentro da Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a minha Bíblia esquematizada, ó, que eu mostrei para vocês, tal. Acabei de gravar o review, gravei 2 vezes de meia hora, porque a primeira vez ficou ruim, tive que recomeçar. Então, ó, tá aqui. Dentro da Bíblia, além de ter vários livros e cartas, nós temos vários estilos literários, né? E o que é um estilo literário? Um estilo literário é uma maneira diferente, né? Uma forma diferente de texto. Tá até na apostila, não sei se vocês baixaram, se não baixou, vê aqui no primeiro link, né? E sobre isso aí, sempre atualizo a pasta do canal. Eu sempre atualizo lá. Então, se você não tiver nada para ver e quiser ir lá na pasta, sempre tem coisa lá no Drive. Eu comprei um plano de 1 ano do Drive de 100 GB pra gente, só pro canal. Então, tem muita coisa lá, tá? Então, o estilo literário é a forma usada por cada escritor para transmitir uma mensagem. É o estilo de linguagem que se usa ao escrever. Então, toda vez que você lê alguma coisa, aquilo tem algum estilo literário. O jornal trata de um estilo, um romance trata de outro estilo. Um romance, né, já é um estilo literário, que é a poesia. Enfim, eis que é o estilo literário. Imagina que quando você vai escrever alguma coisa, você usa isso sem perceber. Então você vai escrever lá, vamos voltar lá no passado, né? Você foi escrever uma carta para o seu avô, que está lá na roça. Você vai falar com o seu avô, de alguma maneira. Na metade dessa carta você vai contar uma história sobre algo que aconteceu com você. Isso é um estilo literário diferente, isso já é uma narrativa. Depois você vai desejar boas coisas para o seu avô, isso já pode entrar um estilo de poesia, e você encerra a carta. Numa carta, você usou vários estilos literários ao mesmo tempo. Tá? Então é isso que é um estilo literário. E é importante entender os estilos literários da Bíblia, para que você não erre na hora de interpretar a Bíblia, para que você saiba onde começa e termina um estilo literário. E aí eu trago uma questão aqui, que eu não vi nenhum livro, na verdade, que é o fato de que a maioria das pessoas divide os estilos literários na Bíblia, mas não explica que existem estilos diferentes em uma mesma carta ou em um mesmo texto, tá? É isso. Então, por exemplo, eles dividem lá. Provérbios são texto de sabedoria. Né? Mas dentro de provérbios pode ter poesia. Talvez tenha lei dentro de provérbios. Talvez tenha até evangelho, né? Falando sobre Jesus, alguma coisa. Só estou citando um exemplo, tá? E o padrão é só colocar assim. Provérbios são textos de sabedoria, né? Isso é um erro, né? Salmo só trata de poesia. Né? Não é assim que funciona. Né? O problema dessa descrição é que dentro de provérbios você encontra outros estilos literários. Essa é a diferença deste estudo que vocês estão fazendo para muitos livros que tem por aí. A gente vai estudar os estilos literários que compõem o estilo em si. Então você vai ter um texto de sabedoria, que dentro dele talvez tenha poesia, dentro dele talvez tenha narrativa. Né? Então esta é a grande questão do estudo que eu fiz sobre estilos literários. Né? O grande diferencial para mim, na minha opinião, é esse. Mas de forma geral, nós temos os seguintes estilos literários. E eu coloquei na ordem que eu vou trazer para vocês. Narrativa, lei, poesia e sabedoria, eu coloquei junto aqui, tá vendo? Nós temos profecia, evangelhos, epístolas e escatologia. Com exceção desses dois, que é muito particular para o Novo Testamento, todos os outros nós encontramos em toda a Escritura. Então não há evangelho no Antigo Testamento, por exemplo, porque ele trata dos eventos da vinda de Jesus, né? Do que Jesus fez, falou aqui na Terra.
E as epístolas são muito características, são as cartas do Novo Testamento. Então, com exceção desses dois estilos aqui, todos os outros são encontrados em toda a Bíblia, tá? E saber separar ele vai te ajudar muito na hora de interpretar o texto que você está lendo. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Uma informação que é importante que eu coloquei aqui é que esta lista que eu citei, ela pode mudar de livro para livro. Tem livro que vai tirar alguns e tem uns que vai ampliar e trazer mais. Esse que eu coloquei é o que eu vejo na prática, tá? Quando eu vou estudar a Bíblia, são estes que eu vejo e que eu compreendo nas Escrituras, tá? Por isso que, às vezes, você vai achar um livro que tem 4 estilos literários e outro que tem 20, né? O meu tem 7. Eu poderia até separar sabedoria aqui e poesia, mas eu coloquei junto porque são parecidos, né? Então, vamos tratar aqui dos primeiros 2 estilos literários hoje, que é a narrativa e a lei. Mas antes disso, vou dar uma respirada aqui, porque realmente eu gravei bastante hoje. Beleza, vamos lá. Eu gravei muito hoje e vou continuar gravando ainda, né? Então, lá, narrativa. O que é uma narrativa? Essa é uma resposta bem simples, né? Narrativa é um texto que narra algum evento. A própria definição é óbvia, né? É uma ação ou processo ou efeito de narrar. É a narração de alguma coisa. Então, quando você conta a história de fulano de tal que fez alguma coisa de errado, você está sendo o narrador de uma história. E na Bíblia Sagrada existe narração o tempo todo. Moisés está narrando como Deus criou o mundo, por exemplo, né? Os apóstolos estão narrando a vida de Jesus quando vão pregar o evangelho. Há narração dentro da pregação, entende? Então, é isso que é narração. Os livros que têm mais narrativas são Gênesis, Êxodo, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, traz narração, que é a história do povo, entende? Então, esses são os textos que são puramente do estilo narrativa, mas dentro deles você encontra outros estilos também, que é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Acho que é fácil de entender o que é uma narração. A Bíblia traz narrativas e não é difícil de entender. A questão é, quando tem 2 estilos dentro de um texto só, o que fazer, né? Então eu trouxe três textos exemplos aqui para vocês, ó. São esses que a gente vai ler agora e conversar um pouco sobre cada um. Primeiro exemplo, está lá em Números 31, do 1 ao 3. E eu trouxe pela Almeida Edição Contemporânea para vocês. Disse o Senhor a Moisés... isso aqui é alguém contando o que aconteceu, né? Alguém está narrando que Deus conversou com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Você percebe que não é Moisés que está escrevendo, porque ele está contando algo que aconteceu com Moisés, entende? Portanto, disse Moisés ao povo. Alguém está enxergando, sabe? Aí Moisés está dizendo ao povo, uma narração de algo que ele está vendo. Portanto, disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor nos midianitas. O Sérgio Lima chama isso aqui de narrativa histórica, né? E como a gente trata de Bíblia, eu acho que é uma narrativa histórica, sempre, né? Então eu não coloquei narrativa histórica tal, eu só botei narrativa, né? Mas aqui a gente tem um texto de narrativa, é só isso. Deus ordena a Moisés que ele prepare o povo, pois iria usá-los como instrumento de justiça contra os seus inimigos. Para entender essa questão aqui, você tem que ler todo o contexto. Isso faz parte dos estudos passados, por isso que eu já estou trazendo aqui resolvido, tá? Ainda que se possa retirar do texto, ainda que se possa retirar o texto do contexto e fazer alguma aplicação moderna nele, a gente tem que entender que esse é um texto de narrativa histórica. Que ela tinha colocado aqui, não lembrava. Então, é uma narrativa. Mesmo que você pegue esse texto, faça alguma aplicação fora do contexto, você não pode esquecer que é uma narrativa, tá bom? Então, é isso aqui. Isso aqui não é nem profético, porque no Novo Testamento não fala que nós vamos nos vingar do povo de Deus, não.
tá? Então isso não é profético, é uma narrativa do que aconteceu exatamente, só puramente uma narrativa. Muitos pentecostais e neopentecostais pegam uma narrativa dessa e falam assim como Moisés fez, vocês vão fazer. Uma mentira, né? Uma mentira. Assim como o povo ganhou dos midianitas, vocês vão vencer não sei o quê. Mentira, o texto não está dando essa abertura para fazer essa aplicação. Talvez nós vamos perder, talvez vamos morrer, talvez vamos ter que mudar. Ou seja, o texto não se aplica a nós. Mas muitos pentecostais e neopentecostais usam narrativas históricas para dizer o que vai acontecer com vocês também. E aí eu sei que tem muito pentecostal assistindo, ex-pentecostal e tal. Quero que vocês deixem um exemplo disso aqui embaixo. Quando é que o povo pega o texto de narrativa, tira do contexto e aplica de forma equivocada a outra pessoa, né? Ou às pessoas, aos crentes. Tá bom? Esse é o primeiro exemplo, só narrativa, né? Irmãos, isso é importante porque eu não posso pegar esse texto e falar que eu vou vencer os meus inimigos, tá? Não posso pegar esse texto e falar que eu vou matar os meus inimigos ou vencer no sentido de acabar com eles. Porque a Bíblia ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Entende? Então, independente de quem é seu inimigo, na terra, você tem que amar o seu inimigo, né? Você não pode ir contra ele como Deus fez o povo ir contra os midianitas. Entende? Por isso que é um equívoco. Esse é um texto que narra a vitória daquele povo, né? Mas nós não vamos lutar contra ninguém. Nesse sentido aqui, não. O nosso inimigo, que é Satanás, ele já foi derrotado também. Eu sei que você pensou nele. Ele já foi derrotado. Você não vai derrotar Satanás, tá? Ele já está derrotado. O segundo exemplo, que agora tem mais de um estilo literário. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, alguém está escrevendo uma conversa, nesse caso aqui, entre Moisés e Deus, alguém está narrando isso, e está falando, lembra do que aconteceu? Está narrando o acontecimento, tá? Dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, parte da lei. Então nós temos aqui um outro estilo literário dentro de uma narrativa. Essa é a oração de Neemias, lá no início do seu livro, tá? Vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos, e vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu santo nome, o meu nome. Devaí, você viu em alguma referência que isso é parte da lei? Sim e não. Por quê? Quando eu li o texto, eu entendi que Neemias estava repetindo parte da lei. Eu já conhecia um pouco da lei, então eu entendi que daqui para frente é lei, né? Ele está citando a lei para alguma coisa. Então ele não está falando com Deus isso aqui, ele está lembrando que na lei está escrito isto aqui. E aí você vai olhar na Bíblia de referência, você vai achar o texto base disso aqui, tá? Neemias usando a Bíblia para falar com Deus. É isso que está acontecendo. E olha que interessante, esse texto aqui, eu até deixo como exercício para vocês, ele trata daquele tema que eu sempre falo, que é o tema da ovelha perdida, né? Esse texto está falando do povo que estava lá no deserto, mas ele se aplica diretamente a eu e você. Nós somos esse povo que foi espalhado, que agora está sendo reajuntado. É bem interessante. Mas nós temos mais um tipo de texto, que é o profético, né? Só que o profético não está em destaque aqui. Aqui está a narrativa e a lei, né? A profecia, você vai... não chega a ser uma dedução, porque é bem óbvio, não é uma dedução, é óbvio, né? Mas é um terceiro tema, não é a grande importância do escrito de Neemias, mas está no texto mesmo, né? Então, o texto oficialmente está narrando a oração de Neemias a Deus, porém, foi usado parte da lei e uma profecia sobre a restauração do povo de Deus, que só foi cumprida na vinda de Jesus.
Historicamente, o povo de Neemias, a Jesus, não viu isso acontecer. Em Jesus, porém, tudo se cumpre e aponta para o cumprimento eterno quando estaremos juntos na Nova Jerusalém. Isso a gente vai tratar lá nos textos proféticos, nos próximos vídeos, tá? Esse é um belíssimo texto contendo narrativa e profecia e lei. Será que quando eu escrevi eu foquei na profecia? Provavelmente. Provavelmente. Porque isso aqui, na verdade, é parte da lei, mas é uma profecia. Vou explicar para você. Se trata muito da vontade de Deus, decretos de Deus. Quando Deus disse isso aí, o povo ainda estava no deserto. E Deus estava dizendo, vós transgredireis e eu vou espalhar vocês pelo mundo. Quem estava ouvindo entendeu que era uma sentença caso eles fossem transgredir na lei. Então, para quem estava ouvindo, isso é muito interessante. Para quem estava ouvindo, falar, então quer dizer que se nós pecarmos, Deus vai nos castigar, nos espalhar pelas nações. Isso é quem estava ouvindo naquele momento lá da lei. Neemias já tinha feito toda a releitura da lei. E ele já estava entendendo que aquilo estava acontecendo porque o povo transgrediu. Então, a leitura de Neemias é o seguinte, Deus tinha prometido lá atrás que se a gente transgredisse, ele ia nos espalhar. Pois é, nós transgredimos a lei, ele nos espalhou. E se você for pensar nos decretos de Deus, o texto está dizendo que eles, sim, transgrediriam a lei, sim, seriam espalhados e, sim, seriam reajuntados, que é o que acontece em Jesus. Deus, lá atrás, estava dizendo o que iria acontecer, por isso é profético. E Neemias está usando a parte da lei, por isso é lei, e ele está narrando a sua oração para Deus, por isso uma narrativa. Entende? Os três estilos literários. É bem interessante, né? Para você entender isso aqui, você tem que ler com mais calma, tá? Não adianta pegar e ler, do jeito que não vai ler um ano, você não acha que você vai entender isso aqui. Você tem que ler devagar, devagar. Esse texto foi a primeira pregação que eu fiz, deve ter uns 5 anos, 6 anos, não, bem mais, né? Bem mais, foi a primeira pregação que eu fiz, foi sobre esse texto aqui. E nesta época eu não entendia sobre a ovelha perdida, não. Eu preguei sobre família, cara. Imagina que deve ter ficado muito bom, né? Nunca mais voltei na igreja para pregar. Mas depois eu entendi o contexto profético do texto e ficou melhor. Melhorou a pregação. O último texto sobre lei, a gente já vai achar a lei dentro de um texto que seria poesia, né? Lá em Salmo 73, a gente lê o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Isso aqui na ACF, tá? A melhor tradução desse texto foi a ACF. Para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Agora ele vai começar a contar a sua experiência daqui para baixo, ou seja, uma narrativa, tá? Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então, um texto poético que traz a narrativa de alguma coisa, que nesse caso é a história de Asaf. Bem interessante de ser lida também. Pronto, pausei porque vocês não viram, né? Eu engasguei com a água e agora estou colocando mais água. Acontece, a garganta fica seca, né? E a gente vai superando. Então, vimos 2 estilos literários nesse terceiro texto, 3 estilos literários no segundo texto e só um no primeiro texto, que é o estilo narrativa mesmo, né? Estão entendendo agora que é importante entender os estilos literários? Não é só mais uma coisa, não. É importante, né? Tem 2 pontos importantes aqui sobre este estilo literário, ó. As narrativas devem ser interpretadas, de forma literal, entendendo o evento em si. Isso é importante porque vocês viram aquele pastor adventista falando que Jesus talvez não tenha tido contato com Satanás, né? Aliás, não sei se foi ele que falou. Não, foi N.T. Wright que falou. N.T. Wright falou isso.
E o pastor adventista falou um outro absurdo, né? O N.T. Wright fala que aquilo ali talvez não fosse Jesus, mas fosse tipo uma ilusão, né? Só que o texto está narrando o que está acontecendo, o que aconteceu de fato. Então, a gente tem que entender uma narrativa de forma literal, né? E a gente viu o pastor adventista falando que talvez Jesus estivesse muito cansado, e isso fez com que isso levou Satanás a carregar Jesus, né? Ele está incluindo detalhes na narrativa que não tem. Então, olha só, a narrativa tem que ser entendida do jeito que ela está escrita, né? Às vezes há elementos que são poéticos, às vezes há elementos que são proféticos, há símbolos, mas ela está narrando algum acontecimento. Este acontecimento tem que ser interpretado de forma literal. Isso vale para textos exclusivamente desse estilo. Há muita profecia com narrativa, aí já entra outra questão. Só que aí o texto é profecia e não uma narrativa. Por exemplo, o texto que trata lá de Isaías 40 fala que Deus vai vir a juntar o seu povo com um braço forte. Não é literal, porque é uma profecia, né? Mas há alguma coisa literal nessa profecia. Só que o texto não é literalmente Deus vindo com o braço agarrar suas ovelhas, né? Carregar no colo, tal. Isso não é literal. E também não é um texto de narrativa, mesmo que narra alguma coisa. É um texto profético. Então, por isso que quando eu disse que tem que ser interpretado de forma literal, eu estou dizendo de textos que tratam da narrativa. Igual aqui em Salmo 137, onde ele vai contar, ele vai narrar um acontecimento com a vida dele. Então, sim, realmente, Asaf, em algum momento, sentiu inveja dos ímpios. Isso é literal. E aí ele começa a ouvir os ímpios, né, no decorrer do texto, você fica sabendo isso. Aqui também, nós estamos vendo uma oração. Então, literalmente, Neemias orou a Deus o que está escrito aqui, tá bom? E no primeiro texto é mais fácil ainda de entender, porque a gente já viu no início do vídeo. Então, textos de narrativa têm que ser entendidos de forma literal, o acontecimento em si, tá? Mas textos que tratam de outros estilos literários, como profecia, não devem ser entendidos de forma literal, mesmo que narre alguma coisa. Por exemplo, Isaías 37 narra o juízo final. Literalmente haverá um juízo final, mas não do jeito que está escrito lá, porque um texto profético usa imagens, usa símbolos para isso, né? E se você não interpretar o símbolo, você não consegue chegar no sentido do texto, tá? Mas, de forma literal, aqueles textos que são narrativas têm que ser entendidos de forma literal. Por exemplo, Jesus caminhou sobre o mar. Olha, isso pode ser simbólico. Não, nesse caso não há um símbolo. É uma narrativa, então é literal, tá bom? Então é isso. Agora o texto, né? Por exemplo, lá Paulo fala, vocês pegarão em cobras e tal. Isso é quase uma poesia, né? Não é um texto narrativo, é uma poesia. Está dizendo que se você vai passar por perigos, Deus vai te livrar. Mas isso é literal. Agora, o fato de ter que pegar nas cobras não é literal. Ele usou um símbolo para isso, né? Então, olha aí a dificuldade que tem. Só que esse texto é poético e não é narrativo. Entende? Essa é a dificuldade. E aqui estamos tratando de narrativas. Agora, o outro ponto. Após ter compreendido o texto de forma literal, nós podemos verificar que dentro desse texto há um ensino, né? Eu citei aqui Êxodo 32, por exemplo, que é o texto onde o povo levanta um bezerro de ouro. É uma narrativa que contém um ensino prático para a gente. Então, dentro da narrativa há ensino. E isso você precisa ler, observar com mais calma também. Nesse texto de Êxodo 32, o texto deixa claro que Deus está ensinando como Jesus viria clamar pelo seu povo, enquanto castiga aqueles que amam a idolatria. Eu até peguei um outro aspecto mais polêmico do texto que eu não lembrava. E para você entender melhor isso, você vai ter que ler o texto. Não vou falar o que é. Leia Êxodo 32 para entender o porquê que eu coloquei isso aqui. E isto é uma doutrina dentro de uma narrativa. Olha que coisa, né? Muito bom, né? O estilo narrativo, ele é bem interessante. Por exemplo, em Gênesis 6 há uma narrativa, mas há muito ensino naquela narrativa.
entende? Em Gênesis 4, eu estava pensando até nisso esses dias, acho que vai até virar um estudo aqui sobre a gente ficar brigando um com os outros, né? É uma narrativa, mas há um ensino ali dentro, sabe? É um ensino importante para a gente ali dentro. E a gente precisava observar isso. Fica aí como mais um exercício para vocês. O que vocês aprendem com a narrativa de Caim e Abel? O que vocês aprendem com aquela narrativa lá? Coloque aqui embaixo, tá? E eu vou respondendo. Muita gente fica com medo de colocar. Coloca, irmãos, não tem problema não. Coloca aí que eu não vou brigar com vocês não, tá doido? Eu sou igual a vocês, né? Embora pareça simples, textos com narrativas são os que mais tirarão o sono do leitor. Por quê? Porque nem sempre os itens vistos na parte 2 da apostila, que foi o módulo anterior, são tão simples de achar em narrativas, né? Contexto, contexto, mas o que? A política, a cultura, tal. Né? Exige muito mais esforço para entender essas questões. Né? Por quê? Porque às vezes você vai ter que ler mais. Esta é a questão. Então, parece simples, mas para entender, às vezes você vai ter que ler mais. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Eu li esses dias Juízes, e a parte final de Juízes mostra que uma das tribos estava totalmente depravada em relação à vontade de Deus. Sexualmente depravada. Né? Mas como é que se desenvolve esse quadro? Para isso você vai ter que ler Juízes 1. Começar lá do início e para entender o final. Eu vou dar a resposta para vocês. Eles abandonaram a vontade de Deus, não continuaram a propagar a verdade de Deus, e o povo se envolveu com outros povos, o que fez com que uma tribo inteira fosse corrompida pelo pecado. Entende? Esse é o contexto geral. Mas como é que eu sei disso? Né? Eu sonhei hoje à noite. Né? Não, claro que não. Eu li desde o início. Entende? Então, por isso que às vezes a narrativa ela é mais difícil para entender, porque demora mais para você chegar ao ponto, né? Chega para você ter que ler tudo. Um outro exemplo que eu dei aqui foi João 15, né? Tem exposição aqui no canal, tá aberto até. Por que foi difícil interpretar João 15? Porque não é só pegar João 15 e começar a explicar. Você tem que entender que Jesus está dando uma cutucada ali em Judas. E isso começa em João 12. Na ceia, tá vendo? Se você não lê João 12, você não consegue explicar João 15. E o que mais acontece? As pessoas abrem João 15, vamos falar sobre perda de salvação. Tá errado, não fala sobre perda de salvação, tá? Para isso, você tem que ler a narrativa completa, beleza? Com isto, eu estudei e tal. Aqui eu dei outro exemplo, que é de João 3,16, você tem que ler João 1 até João 3 todo. Enfim... Quantas vezes fizemos isso, né? Quantas vezes lemos o texto com preguiça de entender o contexto e tudo que a gente já falou nos outros módulos e tentamos interpretar, pregamos aquele texto. Já preguei fora de contexto, já preguei. E hoje, graças a Deus, eu tento fazer de certo. Né? Não posso falar que eu sou perfeito, mas eu tento acertar mais do que antes. E você vai ter que fazer isso também. São erros do passado, como eu disse aí, e a gente precisa corrigir daqui para frente. Conhecendo o estilo literário que você conheceu agora, fica mais fácil de entender como funciona cada texto da Bíblia. O segundo texto é lei. Né? Lei é um pouco mais simples, a explicação é um pouco mais básica, mas eu ainda ampliei um pouco a ideia da lei. Né? Vamos dar uma refrescada na garganta e eu já volto. Pronto. Vamos lá. O estilo literário chamado de lei é encontrado com grande ênfase no Pentateuco, mas de forma prática encontramos também nos demais livros e pode ser visto com muita frequência nas narrativas do Novo Testamento. Lembra que eu falei de um estilo dentro do outro? Eis o exemplo. Pode ser considerado como lei todo o texto que informa a vontade de Deus para o seu povo. O que é a lei? Vamos parar um pouco e pensar no que é a lei. A lei é a maneira como Deus quer que as coisas aconteçam. Entende?
Mas há um sentido na lei também que foi esquecido durante os anos antes de Jesus vir, né? Que os fariseus tentavam interpretar a lei de forma literal, não o sentido da lei. Por isso eles tentaram matar aquela mulher pega em adultério na frente de Jesus. Jesus não deixou. Ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, a lei estava apontando para o fato de que Deus odeia o pecado. Entende? É esta a questão. Este é o sentido da lei. Mas Jesus mostra que há uma maneira de se arrepender. No Antigo Testamento havia também. Tá, foi pego em adultério, eu posso matar essa pessoa, ou ela pode se arrepender e prestar o sacrifício necessário para confissão e perdão de pecados, expiação de pecados. Olha aí a solução. Mas o povo não entendia, eles queriam executar tudo de forma literal, né? Tanto que no Antigo Testamento, mesmo tendo a mesma lei no Antigo Testamento, você não vê eventos assim literais. Já reparou? Você não vê exemplos literais assim, né? Ora, você vai achar Davi sendo adúltero, mas ninguém matou Davi, nem a mulher que adulterou com Davi, porque eles entendiam o sentido da lei. E aí Deus manda o profeta falar com Davi. Davi se arrepende, é castigado por Deus, mas ninguém apedrejou eles, como a lei ordenaria. Há um sentido na lei, entende? Essa é a ideia. Então nós temos aqui alguns exemplos de lei em toda a Escritura. Primeiro é a lei mosaica, né, que está lá em Êxodo 21, do 12 ao 15. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Né? Cadê? Também será morto. Perdi. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então designarei a você um local onde ele fugirá. Literalmente, Deus poderia punir alguém usando outra pessoa. Esta é a ideia. Então, se por acaso alguém morreu na mão de outra pessoa, sem que isso fosse uma cilada armada por ele, você não deveria matar essa pessoa, porque na verdade foi quase um acidente, né? Mas não foi exatamente um acidente porque Deus permitiu que acontecesse. Então talvez isso tenha sido o juízo de Deus para aquela pessoa. Então nesse caso não se mata a pessoa, se arruma um lugar para essa pessoa fugir. Né? Hoje nós temos a cadeia, e na verdade está todo mundo misturado na cadeia, mas lá em Êxodo era assim. Isso é lei, tá? Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto também. Aqui tem a ideia daqui do mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Está aqui o ponto da lei. Tinha autorização para ser morto quem feria ou maltratava o seu pai e a sua mãe. Então esse é um texto puramente de lei, sabe? Só está falando da lei. É como pegar o código, sei lá o nome do código que usa, esqueci agora. Eu tenho um aqui. O livro de lei, eu tenho um aqui, esqueci o nome, né? Então essa é uma lei mosaica, você vai achar no Pentateuco, você vai achar citações da lei em outros textos, como vimos em Neemias, mas este é o estilo de lei, vai tratar sobre o que Deus quer que faça em cada situação, né? Depois você tem lei no Evangelho também, e aí eu trouxe aqui Mateus 5, 31 e 32 da Nova Almeida Atualizada. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, agora é a lei, no Evangelho, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você tem a lei de Cristo, que é a mesma lei de Deus, nesse caso aqui, e você tem isso tudo no Evangelho, que é uma narrativa da vida de Jesus na Terra. Dois estilos literários trabalhando junto, tá? Só para uma breve explicação, esta frase aqui não está na lei, tá? Esta aqui não está na lei. Isso era o que os fariseus falavam. E quando Jesus coloca aqui, ó, eu porém lhes digo, quem repudiar, esta é a parte que está na lei.
Entende? Interessante, né? É isso que Jesus fez. Isso aqui era o senso comum, né? É o que os fariseus inventavam, e isso aqui está na lei. Quando você vai olhar a lei, você vai ver que a lei fala o que Jesus falava. Então, dois estilos literários em um só. Se você for lá olhar em Deuteronômio 24, você vai achar o que Jesus disse e não o que eles estavam dizendo. Mas por que Jesus falou sobre também foi dito? Quem dizia isso aqui eram os fariseus da época, entende? Então, olha só que doideira. É bem interessante, né, a lei. É bom entender a lei nesse caso, e é bom ter uma Bíblia com referência, porque quando Jesus cita uma lei que parece ser a lei de Deus, ele, na verdade, na maioria das vezes, está citando a lei que os fariseus inventavam. E quando ele cita o que ele quer que aconteça, geralmente ele está citando a lei de Deus, como você viu aqui nesse exemplo. Lei e evangelho ao mesmo tempo. O que isto nos ensina? Ensina que nós não devemos repudiar a nossa esposa, ou vocês, mulheres, não devem repudiar os seus maridos, a não ser que tenha um motivo certo, que nesse caso aqui da lei é a impureza sexual. Tá? É só ler em Deuteronômio. Eu perdi meu chinelo, Ricardo. Perdi meu chinelo. Se você estiver assistindo, devolva ele. Faz tempo que eu não perco meu chinelo. Dois estilos literários em um só, né? E é isso que Jesus está ensinando nesse caso aqui. Terceiro ponto, lei e profecia. Eu peguei aqui o texto de Josué, que além de ser lei e profecia, é uma narrativa, entende? Então, três estilos em um só. O texto diz o seguinte: ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você se tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aqui há lei e profecia e narrativa, tá? Como é que pode existir dois estilos literários nesse texto aqui, que é narrativa? Como nós somos mal acostumados a ler de forma rápida, perdemos muito conteúdo e isso importa muito na hora de interpretar as escrituras. Veja que Deus dita o que Josué precisa fazer. Isso é uma lei. Deus está ordenando, sabe? Ele não está dando uma opção. Está falando, se você quer ser bem sucedido, com certeza. Então, a única opção que você tem é observar a lei. A única opção que você tem é fazer o que Moisés te mandou fazer e fazer o que eu estou mandando fazer agora. Leia a lei o tempo todo. Isso é uma lei, é uma regra. Deus está mandando fazer assim. Não está negociando com Josué, tá? Quando ele fala que se ele só vai ser bem sucedido por isso, é porque se Josué não fizesse o que ele mandou, Deus mesmo iria punir Josué. O caminhão passando. Enquanto ele vai passando, eu vou tomar uma água. Consegue extrair a lei de dentro do texto, que é uma narrativa, e é uma profecia ao mesmo tempo? A lei aqui é a vontade de Deus expressa. E aí eu até coloquei aqui, né? Seja forte e corajoso. É uma ordem, tá? Faça tudo segundo a lei. Não cesse de expor as escrituras. Medite nela dia e noite. Deus está mandando fazer isso aqui. Ele não está pedindo, né? De forma profética, Deus estava dizendo que não fazer isto, essas coisas, resultaria em um fracasso contra as suas bênçãos. O que literalmente aconteceu com o povo de Deus e o levou a tristes exílios. Então, profeticamente, eles não fizeram isso e herdaram tudo que Deus falou que herdariam, né? Isso se aplicou ao povo de Deus no Antigo Testamento, né? E a todos os cristãos posteriores ao Antigo Testamento, que cristão é só o Testamento, né?
Dessa forma, uma profecia que se cumpre ainda no Antigo Testamento e aponta para nós que, se fracassarmos, seremos também castigados. Enquanto dita a lei de Deus, ou seja, a sua vontade expressa no texto da lei. Eu não mencionei, depois já falei aqui, né? Tem 3 estilos literários. Por que é profético, então? Porque isso realmente aconteceu e o povo foi castigado do jeito que Deus falou. Vocês não vão ter sucesso e pronto. Por que se aplica a nós? Porque se não fizermos a vontade de Deus, sim, vamos ser castigados e ponto final. Até nos arrependermos e voltarmos a Jesus. Assim como o povo fez, assim como Deus fez com o povo, aliás, né? 2 estilos, lei e profecia, em um único texto de narrativa, nesse caso aqui. Interessante, né? Então você vê que a lei está naquilo que Deus ordena fazer. Uma lei que é ignorada. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É uma lei, é uma ordem de Deus. Ele está falando, se vocês se sentirem bem, vão por todo mundo. Se vocês quiserem me ajudar, vão por todo mundo. Não, ele está falando, ide por todo mundo. É uma ordem. Isso entra na categoria desse estilo literário aqui, lei. Beleza? Aí tem algumas questões importantes aqui, antes de concluir o estudo de hoje. 40 minutos aí. Muito bom. Eu acho até... Eu ganhei tempo falando 40 minutos disso aqui. Para mim, eu aprendo mais ainda. O estilo literário lei precisa ser mais considerado. Uma vez que, de certa forma, toda a escritura pode ser vista como um conjunto de leis. A nossa regra de fé e prática, né, como Paulo fala. Encontramos a vontade de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tá? E aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Em Gênesis, onde que está a lei em Gênesis? Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua esposa, sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus não está dando um exemplo, ele estava ordenando que acontecesse. Entende? Essa é uma ordem. Ele está falando assim, se você quiser, né? Ou se você nascer homem, né? Ele está falando assim, como o mundo fala hoje. Se for do seu desejo, né? Se você gostar da coisa. Não está dizendo, por isso o homem deixa a sua casa e se une à sua mulher. É uma ordem que ele está falando, né? Isso está em Gênesis. Muita gente fala assim, a lei começa em Êxodo. Não, a lei sempre esteve a lei. A lei sempre esteve na Bíblia Sagrada. Quando Deus coloca o homem no jardim, a lei já está ali. Cuide do jardim. Não coma do fruto do bem e do mal. Isso é a vontade de Deus. É uma ordem de Deus, né? E lá em Apocalipse também tem lei. Apocalipse 22, versículo 7. Eu fui no finalzinho, assim. Peguei a última lei que está no livro de Apocalipse. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É uma ordem. O povo de Deus tem que guardar a palavra de Deus, sabe? Por quê? O que acontece se ele não guardar? Olha, não vai ser bem-aventurado. Alguma coisa ruim vai acontecer. A vontade de Deus é que nós guardemos as palavras da profecia daquele livro. Guardar aqui significa prestar atenção, significa não decorar, mas aprender de verdade. Então, só será bem-sucedido, bem-aventurado, como aconteceu em Josué, aquele que guarda as profecias deste livro. É isso que ele está falando, uma ordem, não é uma opção, entende? Então, a lei de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Nós não seremos, irmãos, justificados perante Deus por causa disso, porque nós falhamos na lei, né? Isso não é uma aula de justificação, mas eu preciso falar isso para vocês não entenderem errado. Nós não vamos ser justificados por causa da lei, até porque nós obedecemos uma e erramos em outra, então nós não seríamos salvos se fôssemos justificados pela lei. Mas obedecer à lei é a ordem que Deus nos deu, então faz parte do crente considerar a lei, mesmo que ele não seja justificado pela lei, tá bom? Conclusão, bem pequena conclusão. Esses 2 estilos literários seriam suficientes para fazer com que você recomeçasse a leitura da Bíblia.
Faça alguns testes, leia novamente os textos mais antigos e veja a diferença que faz compreender melhor a linguagem que de Deus expressa nas Escrituras Sagradas. Então vocês vão ter que ler muita coisa de novo, né? Vou ter que ler muita coisa e depois eu vou trazer mais... eu vou continuar fazendo isso, né? Um vídeo eu trago o conteúdo da apostila, no outro a gente experimenta isso, né? Vê isso na prática em mais textos diferentes aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui na área de membros. E tchau!